para louvar a Deus, para bendizer o seu santo nome. E estarei orando neste momento para dar início a mais uma escola dominical em que estaremos aprendendo a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, entramos na Tua presença, Senhor, para Te exaltar, para Te bendizer, Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos concede, Senhor, em estar na Tua presença, Senhor amado, para aprender, Senhor, a Tua palavra, porque não temos conhecimento, não temos entendimento, ó Deus, e precisamos, Senhor, que Tu abra nosso entendimento, nosso esclarecimento, Senhor Jesus, nesse dia, Senhor, em que Teus servos estão nos seus lares para receber a Tua palavra, Senhor. Nesta manhã, Senhor, que venha haver milagres, que venha haver curas, ó Deus. Precisamos, Senhor, da Tua presença em nossos corações. Te louvamos por tudo, Senhor. Toma, Senhor, Teu servo, presbítero Tiago, Senhor, que é o responsável por essa escola dominical, Senhor. Amado Deus, dá entendimento sempre, Deus querido, o Teu filho para ministrar a Tua palavra, para organizar a escola dominical. Toma os Teus servos, Senhor, professores das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Senhor Jesus, continua conosco, abençoando, Senhor. E Teu filho, Senhor, que estará ministrando, falando a palavra nesta manhã, Jesus. Te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Irmãos, estarei louvando ao Senhor, que o Senhor tem nos concedido. Estarei adorando o nome de Jesus. Nesta manhã, esse dia que nos fez o Senhor, como diz a Bíblia Sagrada, regozijemos e alegremos nele. Esse é o dia que Deus irá ministrar ao teu coração, irá usar o servo do Senhor como instrumento, como bênção para as nossas vidas. Então, nesta manhã, os irmãos, medite nesse louvor que eu estarei louvando nesse momento. Toda a glória pertence ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Jesus do céu. Louvamos a Ti, Senhor, nesta manhã, Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Aleluias. Estou aqui preparando louvor, irmãos. Por isso que travou aqui, tá? Louvamos o nome de Jesus nesta manhã. Ele que é digno de toda adoração, de todo louvor. Ele que merece toda a honra e toda a glória nesse dia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até os céus. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas
e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há se a que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não existe ferrolho, não existe muro, não existe dificuldade, doença diante do Senhor. Quando Ele levanta a sua voz, a Bíblia diz que a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, tudo para os que nele creem. Não existe dificuldade, não existe barreira diante da voz do Senhor. Ele é todo-poderoso para dar a última palavra para a sua vida nesta manhã. E neste momento eu quero passar para o professor que estará falando da palavra do Senhor, lecionando, trazendo a mensagem de Deus para os nossos corações. Presbítero Tiago. Quero passar para... A paz do Senhor para a igreja. Nosso irmão Moisés acabou de louvar com um hino muito bonito, por sinal. Fala muito aos nossos corações, mas como já havíamos falado na semana passada, nós vamos louvar com aquele hino que se refere à escola bíblica dominical. Vou cantar uma vez só para ser rápido, para nós podermos ganhar tempo para aplicarmos a aula, ok? Depois estaremos lendo a lição, orando e ministrando. A escola dominical, vamos todos para aprender. Foi Cristo quem morreu para nos salvar da perdição. Porque todos felicidade a classe sempre sentimos. Eu irei vivo, eu também, outra vez, pois vamos todos aprender. Pois vamos todos aprender. Amém, meus irmãos? Hoje estaremos ministrando a aula na revista da Central Gospel, a aula de número 13. Aula de número 13, cujo título é O Fruto do Espírito na Vida do Cristão. Para quem não tem revista, você pode abrir a sua Bíblia
no livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 até o 26. Amém? Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. O fruto do Espírito na vida do cristão. Vamos ler. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, ou seja, desejo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O texto áureo está em Mateus, no capítulo 12, versículo de número 33. Mateus, capítulo 12, versículo de número 33. Diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos aqui na palavra introdutória, vamos fazer mais uma oração. Os irmãos aí orem, e orem por mim, para que, através do Espírito Santo, possa ministrar esta aula de forma que o Espírito Santo ele venha falar a cada um de nós. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esta manhã, ó Pai. Muito obrigado, Pai querido, porque nós acordamos, nós levantamos, e Tu tem nos dado a vida a cada dia, Tu tem cuidado a cada um de nós, Senhor. Embora estejamos passando por esse período de quarentena, esse período de pandemia dentro da nossa nação, mas, Senhor, Tu tem cuidado da Tua igreja, Tu tem cuidado de cada um de nós. E não podemos esquecer de pedir ao Pai por esta nação, que Tu guarde e dê sabedoria ao nosso presidente da República, às autoridades constituídas, Senhor, e à Tua igreja, para que possa fazer a Tua vontade em meio a essa situação, continuar cumprindo o Teu ID, levando esse evangelho a toda criatura, Pai. Agora, Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo ele venha operar na minha vida, que não seja a minha vontade, mas que seja a Tua vontade, Pai. Que Ele venha me dar sabedoria e colocar as palavras nos meus lábios, as quais Tu queres para o Teu povo, Senhor. Que a Tua palavra venha do Teu coração para o nosso coração. Assim eu te oro e te agradeço por tudo, desde já, contando com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, te oro e te agradeço. Amém. Amados, vamos fazer a leitura aqui da palavra introdutória. E diz assim: à medida que um cristão vai enchendo-se do Espírito, o fruto do Espírito vai sendo introduzido na sua vida, e ele é progressivamente transformado à imagem de Cristo. Todos os dias somos chamados a despir-nos dos velhos hábitos e a assumir a condição de filhos de Deus, tendo Jesus como nosso modelo. Contudo, não podemos fazer isso pelo nosso próprio poder. Dependemos do Espírito Santo para alcançar este propósito. Aliás, esta é a obra dele em nós. Uma vez que estejamos cheios do Espírito Santo,
teremos agregados à nossa pessoa características do Filho de Deus. Isso nos identificará como autênticos cristãos, convertidos ao Evangelho, e poderemos ajudar outros a terem um encontro com Cristo. Na lição de hoje, abordaremos o fruto do Espírito descrito por Paulo aos irmãos da Galácia em 3 dimensões: em nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento com o próximo e em nosso relacionamento com nós mesmos. Portanto, a intenção desse estudo é entendermos um pouco melhor como essas características do Espírito Santo podem se evidenciar na vida do crente em Jesus, de tal forma que possamos ver suas aplicações em diferentes contextos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui no início, né, o comentarista, ele já disse que à medida em que o cristão vai se enchendo do Espírito Santo, o fruto do Espírito vai sendo produzido na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E realmente, né, porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós normalmente não temos o menor entendimento da palavra de Deus e nem sequer entendemos quem é o Espírito Santo. E para nós entendermos quem é o Espírito Santo, há necessário uma convivência, um conhecimento de Deus, para que a cada dia ele vá operando na nossa vida. E aqui ele diz a seguir que todos os dias somos chamados a despir-nos dos velhos hábitos e assumir a condição de filhos de Deus, tendo Jesus como nosso modelo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a cada dia, né, chamados a nos despir do velho homem, deixar as coisas antigas, os velhos costumes, a nossa maneira de agir, mas sabemos que é uma luta constante, todos os dias. Somente quando nós procuramos nos santificar é que nós vamos alcançando, né, produzindo esse fruto do Espírito e conseguindo assimilar as suas 9 partes. Muitas das vezes, algumas nós temos muita dificuldade, e nós vamos falar no decorrer da lição a respeito de cada uma dessas 9 partes dos dons espirituais. Eu vou bater numa tecla aqui que na aula anterior eu já falei um pouco, porque tem duas coisas que eu gosto muito de estar sempre evidenciando, que são situações primordiais para que o cristão ele tenha um bom relacionamento com Deus e com o seu Espírito Santo, né? Na aula passada eu devo ter falado, de vez em quando eu falo sobre isso, porque é importante nós entendermos que quando Deus nos criou, ele nos deu o Espírito de vida. Falei isso na aula passada e eu quero enfatizar porque o Espírito Santo está tocando no meu coração para que enfatize, porque é necessário nós entendermos, né? Entendermos a nossa sequência, né? A escada que temos que percorrer, que subir, para termos um encontro real com o Espírito Santo e deixarmos ele operar na nossa vida. Então, nós recebemos o Espírito de vida, mas o Espírito Santo, nós só o recebemos quando refazemos a nossa aliança com Deus, quando reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Aí nós recebemos o Espírito Santo. Mas por que não antes? Deus, quando prometeu o Espírito Santo, ele prometeu para o seu povo. Ele prometeu para Israel. Né? Mas Jesus também, ele falou aos seus discípulos, olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Seriam os gentios, seríamos nós, que iríamos nos render aos pés do Senhor. Paulo, quando prega lá em Antioquia da Pisídia, mais na frente devo falar sobre isso, quando ali ele foi rejeitado, ele dizia, olha, já que vocês me rejeitaram, agora vou para os gentios, como diz na palavra do Senhor. E assim ele foi pregar aos gentios. Então, só recebemos o Espírito Santo quando nós refazemos a nossa aliança com Deus, reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Mas, como pode ser isso? Por que não recebemos o Espírito Santo antes? É porque a Bíblia já disse que ele é o Espírito Santo.
E na palavra do Senhor diz, sede santo como eu sou santo. Então, não há condições de o homem se santificar sem estar na presença de Deus, sem ter um encontro também com o Espírito Santo, sem ter o Espírito Santo operando na sua vida. Nós lemos, né? Jesus falou nessa lição, no texto dessa lição, que sem mim nada podeis fazer. Eu sou a vara e vós os ramos. Né? Aquele que não está em mim não tem como dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra coisa, a segunda coisa, a primeira coisa que eu falei que eu gosto de falar e é importante nós sintetizarmos, é que recebemos o Espírito de vida e depois que fazemos a nossa aliança, recebemos o Espírito Santo. E como falei, ele não pode habitar em um corpo que é pecaminoso, né? Em uma alma que é pecaminosa. Mas como assim eu tenho que ser santo? Muita gente não entende o que é ser santo em vida. Porque não existe santo depois da morte. A Bíblia diz que depois da morte, segue-se o juízo. Não tem como se santificar, né, depois da morte. Não existe purgatório, como foi criado lá na Idade Média, né, pela Igreja Católica. Não existe purgatório. A Bíblia diz que há dois caminhos, o céu e o inferno. Então, a purificação e a santificação é aqui na terra. Mas como eu posso me santificar? Santificação não é algo do outro mundo, já falei isso e gosto de frisar. Né? As pessoas que não conhecem a palavra, mas você pode dizer que é santo, você é pecador, peca tanto quanto eu. É lógico, nós continuamos pecadores, só não temos mais prazer em pecar. É diferente na vida do crente. O crente, ele faz a sua aliança com Deus, ele continua pecador, mas ele não tem mais prazer em pecar. E como é que eu me santifico? A santificação nada mais é do que a abstinência do pecado, afastar-se do pecado. Embora a Bíblia diz que nós pecamos em pensamentos, palavras e obras, e todos os dias nós pecamos de alguma forma, ou em pensamento, ou em palavras, ou em obras, né? E nós temos que nos santificar. E como é que nós nos santificamos? É aquele versículo de Provérbio também que eu gosto demais de citar, né? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas como é que nós somos santificados? Né? O que é que acontece com os nossos pecados? Nós sabemos que no passado, o homem sacrificava e o sangue dos animais cobria o seu pecado. Mas Jesus veio e fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, e ali os nossos pecados passaram a ser purificados. Nós passamos a ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Né? É lá no livro de Miqueias, há uma expressão, né, no meio evangélico que diz assim, que Deus ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Na verdade, isso é uma frase que não está na Bíblia. Essa frase, eu creio que ela foi se baseada no livro de Miqueias, no capítulo 7, versículo 18, eu vou ler aqui a parte B do versículo 18 e o 19, para que você entenda que essa frase não está na Bíblia, esse versículo não está na Bíblia dessa maneira. Diz o seguinte, Miqueias capítulo 7, versículo 18, parte B e 19. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Então, aqui, Miqueias diz que ele lançará os nossos pecados na profundeza do mar. Quando surgiu a expressão mar do esquecimento, é que o mar tem lugares muito profundo, ou seja, lugar inatingível, né? Então, esse pecado nunca mais será descoberto, porque está nas profundezas do mar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Há outros versículos também que nos mostram que o Senhor, ele apaga os nossos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Dos teus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Isaías capítulo 45, versículo 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. 1 João, capítulo 2, versículo 1, versículo que eu gosto demais também, para conscientizar os cristãos, esse nos conscientiza bastante. Meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, é dessa forma que o crente se santifica, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, para que ele se santifique, há um processo, né? Aleluia. Primeiramente, para obtermos a santificação, nós precisamos do fruto do Espírito. Aliás, para que nós venhamos a gerar o fruto do Espírito, nós precisamos do reconhecimento dos nossos pecados, depois confissão desse pecado, depois abstinência e depois perdão. É o que está no versículo. Aquele que encobre as suas transgressões. Então, nós temos que primeiro reconhecer diante de Deus, né? Nunca prosperará mais o que confessa, confissão, e deixa abstinência, alcançará misericórdia, perdão. Então, há uma escala. Primeiro reconhecimento, depois confissão, depois abstinência e depois perdão. Então, quando nós fazemos a nossa aliança com Cristo, nós, através da palavra, reconhecemos, através da palavra e do Espírito Santo, porque é ele quem conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele conscientiza o homem dos seus pecados, o homem confessa o seu pecado, se abstém, recebe perdão do Senhor, e todos os seus pecados passados são todos lançados, aleluia, nas profundezas do mar. E Deus não se lembra mais desses pecados. Então você se purificou, se santificou. Só que daí para frente a Bíblia diz pecados em pensamentos, palavras e obras. Porque é difícil de imediato, ou até com muito tempo, essa natureza pecaminosa. Nós lemos lá no início da lição, versículo que me chama muita atenção, que diz: se vivemos Espírito, andemos Espírito, né? Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Há uma eterna luta, enquanto vivermos aqui na Terra, haverá uma luta da carne contra o Espírito contra a carne. A carne querendo nos levar para o pecado, e o Espírito nos conscientizando que não devemos agir dessa forma, porque isso está tirando a nossa comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós continuamos pecadores. Porém, está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, quando nós nos conscientizamos dos pecados que cometemos no dia a dia, quando nós vamos orar, né? Não é na hora que eu vou orar pelo meu próximo, pela pessoa que está necessitada, que eu vou pedir perdão dos meus pecados a Deus, né? Eu vou pedir perdão dos meus pecados, é a hora que eu for dobrar o meu joelho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu Deus em secreto, que em secreto te responderá. É nessa hora que eu vou pedir perdão dos meus pecados a Deus. Porque se eu for orar por uma pessoa que está necessitada, que não tem conhecimento da palavra, e na hora eu vou dizer: Senhor, perdoa os meus pecados e tal que eu cometi, e depois vou orar pela pessoa, a pessoa pode pensar: poxa, essa pessoa está cheia de pecado, quer orar por mim? Então, a pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela não tem entendimento. Então, nós temos que pedir perdão dos nossos pecados a Deus no nosso secreto, até no nosso íntimo. Se de repente eu vou pela rua, meu olho me fez pecar, Senhor, me perdoa, né? Se a minha boca me fez pecar, Senhor, me perdoa. Não precisa esperar chegar à noite, não. Pode ser na mesma hora. Na mesma hora o Espírito Santo te conscientizou, você no teu secreto, no teu coração, na tua mente, você vai e pede perdão ao Senhor. Você já está ali se purificando e se santificando. Porque quando nós pecamos, o Espírito Santo se afasta de nós, porque ele não habita em um corpo que está em pecado. Como ele é santo, ele se afasta. Então, a santificação é um processo a cada dia, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que essa explicação tenha sido boa para você, que você tenha assimilado, né? O título aqui desse tópico é o fruto do Espírito na vida do cristão. Agora, o primeiro tópico é o fruto do Espírito na vida do cristão em nosso relacionamento com Deus. Ou seja, são 9 partes. O fruto do Espírito se divide em 9 partes. Nós lemos aqui que uma é o nosso relacionamento com Deus, as outras 3 é nosso relacionamento com o próximo, e outras 3 partes, relacionamento com nós mesmos. Deus é tão sábio, tão maravilhoso, que ele colocou um número ímpar, né? E deu 3 tipos de situações, né? 3
atitudes para cada situação. 3 atitudes no nosso relacionamento para com Deus, 3 de nós para com o nosso próximo e 3 de nós para conosco mesmo. A primeira, de relacionamento com Deus, é amor, né? Louvado seja Deus, aleluia. Nós vamos falar delas 3. A alegria e a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Em relação ao amor, glória a Deus. O Espírito Santo me deu aqui o seguinte que eu vou passar para os irmãos, né? Que o amor, a forma que você expressa o amor, depende do tamanho da tua fé. Infelizmente, o amor não pode ser separado da fé. Porque para você ter o amor do teu coração, entender o amor do qual nós vamos falar aqui, nós vamos falar aqui de 4 tipos de amor, né? É necessário que você tenha fé. Se você não tem fé, você não crê em Deus. Se você não crê em Deus, você não recebe o Espírito Santo. Se você não recebe o Espírito Santo, você não vai entender a palavra e não vai entender o que é o amor. O amor que Deus teve para conosco, ou os outros tipos de amor. Porque é conhecido que os gregos, eles definem o amor de 7 formas, né? A Bíblia fala sobre 4. O Novo Testamento, que foi escrito em grego, né? Ele fala de 4 tipos de amor. Então, 7 tipos de amor que é falado, que é definido pelos gregos, Piláutia, Pragma, Ludus, Eros, amor estorge, filia e ágape, né? Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa língua portuguesa, todas essas palavras em grego, elas são traduzidas por amor. Mas, no grego, né, elas significam coisas diferentes. Há muitas controvérsias, né? Há pessoas que falam de forma diferente, professores de grego, aquelas pessoas que conhecem, eu não conheço. Eu pesquisei para transmitir isso para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos 4 tipos de amor citados na Bíblia, que é o eros, o storge, o filia e o ágape. O que é o amor eros? Amor eros é o amor entre um homem e uma mulher. Esse amor, ele exige, ele é exigente, ele espera retribuição, ele quer exclusividade, ele leva ao sofrimento, muitas das vezes por ciúme. É lógico, o amor eros é aquele amor entre um homem e uma mulher, entre um casal, ou namorado, ou noivo, ou marido e mulher, né? Ele é exigente, ele exige da outra pessoa retribuição, não é? Porque ninguém quer dar nada em troca. O homem, nem o amor, ele quer dar em troca. Eu costumo dizer que nem Deus dá o amor de graça, porque ele quer de volta o nosso amor e a nossa fidelidade para com ele. Quem dá amor, quer receber amor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Então, ele é exigente, ele espera retribuição, né? Ele quer exclusividade. Nenhuma mulher quer partilhar seu marido, seu namorado, seu noivo com outra. Nenhum marido quer partilhar sua esposa, sua namorada, a sua noiva com outro. Exclusividade, até partindo do princípio da palavra de Deus, né? Que diz que Deus fez um homem para uma mulher. Quando perguntaram, Senhor, é lícito da carta de divórcio à sua mulher? Não é porque Moisés permitiu, ele disse, Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não fez assim, não foi assim. Deus fez homem e mulher. O homem é que mudou, por causa da dureza do seu coração, a ordem natural das coisas. Então, a mulher e o homem querem exclusividade nesse amor eros. E muitas das vezes esse amor leva ao sofrimento, por causa do ciúme, por causa da divisão, por causa da separação, por causa da falta de comunhão. Quem ama sofre com a separação, quem ama sofre com a divisão, quem ama sofre com ciúme também, quando há motivo para ter. Porque ciúme excessivo, ele se torna uma doença. Aquele ciúme, que ele pode ser considerado mais ou menos natural, porque a pessoa ama, né? E há situações em que realmente a pessoa sente esse ciúme que não é o doentio. Ciúme doentio, a pessoa comete loucuras, a pessoa chega até a tirar a vida da outra, e com certeza não vem de Deus isso aí. Amor eros, aliás, o amor storge, poderia ser entendido como afeição. Porém, vai além disso. É o amor entre pais e filhos.
e entre irmãos. Não exige exclusividade e, às vezes, retribuição. É universal. Todas as pessoas esperam receber esse tipo de amor. E, quando não recebem, podem sofrer de traumas, depressão, exemplo, conflito familiar. Então, esse amor histórico, ele poderia ser afeição, mas vai além. Imagina o amor de um pai que ama o seu filho, o amor de uma mãe que ama o seu filho. Deus até fala que, ainda que uma mãe viesse a esquecer de ti, eu não me esquecerei. Isso nos mostra que o amor, o maior amor que existe na face da terra é amor de pai e mãe, principalmente de mãe. Que o pai gera, mas que o pai, ele ajuda na concepção, mas quem gera no ventre é a mãe. Ela que sente as dores 7 meses ou 9 meses, né, o tempo que o Senhor assim determinar. Então, é o amor histórico, né? Aquele amor que é um pouco além da afeição. E ele pode trazer traumas, porque uma mãe e um pai, quando amam o seu filho, né, quando há uma divisão, quando há um tratamento inadequado, a mãe sofre, né? O pai sofre quando há conflito familiar, os filhos sofrem. Então, o amor histórico é esse amor, né, que há entre pais e filhos, e ele não é, como já falamos aqui, não exige retribuição às vezes. Por exemplo, pai e mãe, às vezes não exige essa retribuição. Louvado seja o nome do Senhor. Eles apenas amam, embora muitas das vezes não seja retribuído, mas eles continuam amando. É incondicional para continuar amando. E ele é universal, né? E toda pessoa espera receber esse tipo de amor. E quando não recebe, pode sofrer traumas e depressão. Há pessoas que vivem sozinhas e que não recebem esse tipo de amor, né? E ela acaba sofrendo traumas, ela acaba entrando em depressão. Há pessoas que até estão cercadas dentro do seu lar, no seu local de trabalho, mas ela cria um mundo só dela. E para ela parece que ela está sozinha. Ela não se sente amada. E isso a leva à depressão, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a trauma na sua vida. Então, Deus não criou o homem para ser só. A minha tela aqui, de vez em quando, está escurecendo um pouco, eu estou tocando na tela, para que ela, melhor, não sei se está dando algum problema aqui no meu celular. Vamos lá. Amor filia. Filia é um amor que existe entre amigos. Poderia ser traduzido como uma amizade profunda, né? Quando a Bíblia fala que Jesus amava João, o termo usado é filia. É o amor que deve existir dentro de uma comunidade cristã. Não faz distinção entre raça, cor, sexo ou posição social. É o amor que muitos praticam nos dias de hoje. Olha, esse amor está sendo praticado nos dias de hoje, né? Nós vemos aí quantas pessoas que fecharam as suas fábricas estão fazendo máscara gratuita para dar àqueles que estão necessitados, para dar aos agentes de saúde nos hospitais, aos médicos, aos enfermeiros. Quantas pessoas que fecharam suas fábricas estão produzindo álcool gel para distribuir para os hospitais, para as pessoas? Quantos levando aos moradores de rua? Outros fazendo quentinha, dando para os moradores de rua? Então, o amor filia está sendo praticado, graças a Deus, louvamos a Deus por isso. Porque nós sabemos que essa praga, o próprio Senhor enviou, né? Porque ele faz como ele quer. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixa os seus próprios pecados. Nós estamos aqui colhendo o fruto do nosso pecado, da nossa rebeldia para com Deus, né? A nossa falta de prática do amor para com Deus e para com o próximo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o amor começou, às vezes é necessário que a pessoa passe uma situação adversa para que ela deixe brotar o amor do seu coração. Nós vemos que no Brasil, ultimamente, estava tão difícil a convivência, as pessoas, né, odiando umas às outras, uma pessoa sem comunhão, né, sem comunicação, dentro da área de trabalho, dentro das famílias. Quantas famílias que agora estão longe e estão unidas? Estão se unindo mais, né? Porque essa distância causou uma aproximação através das redes sociais. Graças a Deus, que muitos usam as redes sociais para se degladiar, para ali colocar para fora o seu ódio, mas muitos estão usando para o bem, para a alegria e para a comunhão. É para isso que as coisas boas foram criadas, para que nós divulguemos o bem. É lógico que nós temos nosso ponto de vista e às vezes nós expomos e pessoas criticam, né? Mas é importante que nós não venhamos a criticar
ficar denegrindo ou com ódio, mas que nós possamos dialogar, né? Porque cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua ideologia. Então, temos que conversar, temos que dialogar, mas não nos degladiar. O amor ágape, muitos o traduzem como caridade, porém vai além disso, pois é o amor que Deus tem por nós. E ele envolve carinho, misericórdia e compaixão. É aquele amor que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Que até atribui, muitas das vezes, ao amor de homem uma mulher. Mas não é, porque lá diz que o amor não é ciumento. E é difícil, entre um casal, não ter ciúme, né? Ele não é invejoso, não é ciumento, não suspeita mal. Eu não vou ler aqui 1 Coríntios 13, depois você lê aí na sua casa, 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre a excelência do amor, né? É longo, nós vamos gastar tempo aqui, porque o nosso foco é outro agora. Está em João 3,16, esse versículo conhecido universalmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor excelente, né? É um amor profundo, um amor tão grande que Deus deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Será que nós temos esse amor no nosso coração? Será que nós daríamos a nossa vida pelo nosso irmão? Será que nós daríamos a nossa vida pelo nosso próximo? Jesus falou assim, existe amor maior do que este? Alguém dará vida pelos seus amigos? Pois Jesus deu não só pelos seus irmãos, mas pelos seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o amor ágape é aquele amor que vem do coração de Deus. Então, eu até criei uma frase. Se você não pode amar o teu próximo pelo amor eros, ou pelo eros não, eros marido e mulher. Se você não pode amar pelo amor estorge, pelo amor filia, ama pelo amor ágape. Até mesmo se você não pode amar o seu cônjuge pelo amor eros, então ame pelo menos pelo amor ágape. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não há desculpa para não amar o seu cônjuge, né? A sua família, o seu filho, a sua filha. Se não pode pelo filia, se não pode pelo estorge, ame pelo amor ágape, que é aquele amor incondicional. Porque se você não amar pelo amor do ágape, Deus não está no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, amados. Então, essa foi a primeira parte do fruto em relação com Deus, foi o amor. Alegria. Qualidade ou estado de quem tem prazer de viver. Gozo, contentamento, satisfação. Louvado seja o nome do Senhor. A alegria, ela pode estar em nós por N motivos, nas áreas sentimentais, carnais e espirituais. Não existe alegria comparada, porém, a que nos é dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo colocou isso aqui no meu coração na hora que eu estava estudando essa lição, que a alegria, nós podemos, aleluia, nós podemos evidenciar essa alegria. Até fiquei mais alegre agora lendo isso aqui. E sorrir é a melhor coisa do mundo, dizem os especialistas que mexem com a maior quantidade de músculo do corpo humano. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a alegria, nós podemos evidenciar por N motivos, nas áreas sentimentais, né? Nas áreas carnais e espirituais. Né? Muitas coisas na tua área sentimental acontecem que te traz alegria. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E também na tua área carnal do seu corpo físico, quando você é curado de uma doença, você fica alegre. Quando você olha para você e se sente bem consigo mesmo, você fica alegre. Aleluia. Quando o sentimento teu é compartilhado, você fica alegre. Quando você é amado por quem você ama, você fica super alegre. Aleluia. Quando você recebe um presente de quem você ama, você fica super alegre. Quando você é bem tratado por quem você ama, você fica feliz, você fica alegre. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora, amado, realmente não há alegria comparada à alegria do Espírito Santo, né? A Bíblia diz, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Por que Paulo escreveu isso? Porque não tem alegria maior do que a do Espírito Santo. Rapidamente eu vou falar aqui que a maior alegria que eu tive, né? E ela continua acontecendo na minha vida, foi realmente pelo Espírito Santo. Vou cantar rápido, em 2 minutos. Eu passei a madrugada com o André, meu filho, ainda pequeno. Ele passou a noite inteira doente, chorando, com dor. E 5 horas da manhã saí da minha casa, andei 1,5 km para chegar na casa da minha mãe, 1,2 km mais ou menos.
E bati aqui na casa da minha mãe, chamei, ela chamou minhas irmãs e falei, mãe, eu vou levar ele no Carmela Dutra, em Rocha Miranda, mas queria que orasse antes. E quando começaram a orar pelo meu filho, aí o Senhor falou comigo. Pela primeira vez, o Senhor falou comigo no meu coração. E disse assim, por que tu buscaste primeiro a mim e não ao homem? Estou curando o teu filho. Aí eu fiquei tão feliz, aquela alegria saltou como um rio de água viva de dentro de mim. E eu fiquei tão feliz que eu dei um pulo. Falei, glória a Deus! Deus falou comigo! Deus falou comigo! Deus usou a minha irmã que estava do lado em profecia e falou assim, meu servo, foi eu mesmo que falei contigo. O teu filho já está curado, porque tu buscaste primeiro a mim e não ao homem. E tu não terás outra alegria maior do que essa do meu Espírito Santo. E muitas das vezes tu ainda a terá. E realmente, irmão, quando eu tenho sentido a alegria do Espírito Santo, em certas ocasiões, a alegria é tão grande que às vezes nós até choramos, mas não é de tristeza, é da alegria, uma alegria incontável, incontrolável, uma alegria imensurável que vem de nós para o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que nós temos que buscar só no Espírito Santo. É importante buscarmos primeiro a alegria do Espírito Santo, porque quando nós temos a alegria do Espírito Santo, aleluia, nós temos paz na guerra. A minha irmã Benta gosta muito de falar isso, o cristão ele tem paz na guerra. Irmão, olha só, está essa onda de coronavírus, está a quarentena, mas em nenhum momento eu me entristeci, a não ser pelas outras pessoas. Mas dentro de mim, o meu espírito está alegre, o meu espírito não está abatido, o meu espírito não está com medo, o meu espírito está apenas cuidadoso, né? Porque a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nós temos que seguir as regras, né? Ainda mais eu que já estou na idade de risco, né? E contraí uma enfermidade recentemente, eu creio e tenho certeza que já fui curado pelo Senhor, mas está lá no papel, né? Então, eu tenho que seguir a quarentena, mas estou aqui alegre, feliz, orando pela nação, orando pelos dirigentes, orando pela minha parentela, orando pela igreja, orando por todo mundo, porque a Bíblia diz que devemos fazer orações, intercessões, né, por todos os homens, pelas autoridades, porque Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E pelas autoridades, para que tenham uma vida sossegada aqui na terra. Então, temos que orar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, terceiro, né? Terceira parte do fruto do nosso relacionamento com Deus, a paz. O que é paz? Estar bem consigo mesmo, com o próximo e com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus. Eu estou seguindo aqui meu esboço, não li esses tópicos aqui na aula, na revista, mas quem tem já leu em casa. Então, eu estou seguindo aqui meu esboço, depois eu vou ver se tem alguma coisa aqui que eu deixei para trás, né? Então, paz é estar bem consigo mesmo, com o próximo e com o mundo. A Bíblia diz, seguia a paz com todos, preste bem atenção, com todos. Com quem? Quem são esses todos? Consigo mesmo, com o próximo e com o mundo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, consigo mesmo. Se eu não tiver paz comigo, irmão, como é que eu vou ter paz com o meu próximo? Se eu andar emburrado, se eu andar o tempo todo irritado, né? Como é que eu vou ter paz comigo mesmo? Eu tenho que ter paz comigo mesmo. E essa paz quem me dá é o Espírito Santo. Eu posso até me aborrecer, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis e nem coloqueis o sol sobre a vossa ira. Colocar o sol sobre a ira é deixar um sentimento ruim, né? Em relação a alguém ou algo, para o dia seguinte. Não, nós temos que perdoar, né? Naquele mesmo dia, não deixe o sol passar sobre a vossa ira. E quando nós perdoamos, a paz volta para o nosso coração. O Espírito Santo se achega novamente e a paz volta para o nosso coração. Então, temos que ter paz conosco mesmo, depois com o próximo. E quem é o próximo para você? Tem muita gente que entende errado quem é o seu próximo. Eu vou explicar logo a seguir, né? Louvado seja o nome do Senhor. E com o mundo, né? Quem é o mundo? São aqueles que não estão próximos de nós. Esse é o mundo. Nós temos que ter paz com ele também. A Bíblia diz que nós devemos orar até pelos nossos inimigos, né? E perdoar aqueles que nos perseguem. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em nosso relacionamento com o próximo, nós vamos ler aqui, já que não li os tópicos anteriores, mas quem tem a sua lição, já leu. E eu ia ler apenas para dar essa explicação. Glória a Deus.
Nosso relacionamento com o próximo. Então, 9h56, eu creio que ainda vou levar aqui uns 15 minutos, 10 a 15 minutos. Né? Nós começamos um pouco atrasado, então não vamos tirar o tempo de hora-aula dos irmãos. Glória a Deus. Nosso relacionamento com o próximo. O nosso relacionamento com o próximo é uma das melhores oportunidades de demonstrarmos que possuímos os atributos do Espírito Santo frutificados em nós. Esses atributos não nascem naturalmente do espírito humano. É necessário possuir o Espírito de Cristo e viver em santidade e obediência ao Senhor. Então, o nosso relacionamento com o próximo é uma das melhores oportunidades de demonstrarmos que possuímos os atributos do Espírito Santo. Nosso relacionamento com o próximo. E quem é o teu próximo, irmão? Tem gente que pensa que o próximo é o gentio, é o ímpio, é aquele que não conhece a palavra de Deus, né? É aquele que está fora da sua casa. Não é, irmão? Olha aqui a palavra de Deus. Quem tem sua Bíblia, abra no livro de Lucas, no capítulo de número 10, versículo 25. Se você está acompanhando, Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Diz assim, a parábola do bom samaritano. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como leis? E respondeu e disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu e disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo, passou de largo. O sacerdote passou de largo. Igual modo também o levita, chegando àquele lugar vendo, passou de largo. Levita, conhecedor da palavra de Deus, e o samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a sua estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual dos 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então, amado, quem é o teu próximo? Quem é o nosso próximo? O nosso próximo, irmão, às vezes não é nem o irmão em Cristo. Porque o sacerdote viu aquele homem ali na estrada, espancado, roubaram ele, bateram nele, viu caído e passou de largo. O levita, né, que foi escolhido para ser cantor na casa do Senhor, para cuidar das coisas de Deus, do templo do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Também passou de largo. Mas o samaritano, quem era o samaritano? O samaritano era o povo que os judeus não estavam com ele. Mas por quê? Porque, na verdade, o samaritano, que ali habitava naquela época, não era povo israelita. Porque quando aquele povo foi tirado por Esaradom, ali de Samaria, e levado para a Babilônia, louvado seja o nome do Senhor, para a Síria, né? Quando ele foi tirado, eles trouxeram povos de outras nações e colocaram ali, porque no passado as guerras eram assim. O rei que venceu uma batalha contra outro país, ele tirava todo o povo daquele lugar, levava para outra cidade e trazia gente daquela outra cidade, outro país, para habitar naquele país ou cidade. Para que isso? Estratégia de guerra, para que o povo perdesse a sua identidade. Então, aquele povo que estava ali, eu poderia dar uma explicação mais profunda, mas a hora está passando. Aquele povo que estava ali não eram mais israelitas, que estavam morando em Samaria. É por isso que houve aquela guerra ali, Sambalate, Tobias, Sambalate e Gesem, né? Quem era Gesem? Um árabe. Se levantou contra Neemias. Por quê? Porque eles não eram judeus, eles não eram israelitas, eles não eram hebreus. Eles eram povos de outras nações que foram levados para lá e ensinados a adorar a Deus. Porque quando eles foram
e não adoravam a Deus, as bestas feras entravam na cidade e matavam aquele povo, dezenas, centenas. E eles apavorados, olha, manda sacerdote desse povo para cá para nos ensinar a adorar a Deus, porque estão sendo dizimados. Eles entenderam que eles estavam na terra, que ali existia um Deus, e eles tinham que adorar aquele Deus. E porque não adoravam, o povo estava sendo morto pelas bestas feras, pelos animais dos campos, né? Aleluia! E assim foi. Aquele povo não era mais judeu, nem hebreu, nem israelita, povo de outras nações, e é por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque ele não era raça judaica, nem hebreia e nem israelita. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem que era desprezado por não ser judeu, foi ele que cuidou daquele homem que estava caído. Não foi o levita e nem foi o sacerdote. Aí Jesus pergunta para ele, para aquele homem que estava inquirindo dele, quem é o próximo daquele homem? Ele diz, naturalmente, aquele, né? Aquele que cuidou dele. Ele disse, olha, então vai e faz o mesmo. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Nós façamos o mesmo que aquele homem. E o nosso próximo, irmão, é aquele que está conosco, aquele que cuida de nós, que cuida das nossas feridas, né? Aquele que está ao nosso lado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu anotei aqui algo para falar também. Então, nosso próximo é aquele que está ao nosso lado, aquele que cuida de nós, aquele que nos dá amor, aquele que nos dá carinho, aquele que está conosco na hora da nossa enfermidade, aquele que está conosco na hora da nossa necessidade. Aleluia! Infelizmente, irmão, se nós não temos comunhão com o nosso próximo nem dentro da nossa casa, como é que nós vamos ter comunhão com o próximo que não está dentro do nosso lar? Porque, às vezes, a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de perdão dentro do lar, né? Aleluia. A Bíblia diz que quando Deus uniu o homem e a mulher, ele diz assim, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Se casais que são uma só carne, a divisão, às vezes, e a falta de amor, a falta de cuidado, a falta de consideração, como é, então, que podemos cuidar daquele que está lá fora? Primeiro, nós temos que consertar a nossa casa. O Espírito Santo está falando conosco nesta noite, está falando comigo, está falando contigo. Primeiro, temos que consertar a nossa vida com o nosso próximo dentro da nossa casa, para que possamos levar também, aleluia, agir assim também para com o nosso próximo. Isso não quer dizer que devemos agir diferente com as outras pessoas lá fora. O mesmo amor de Deus deve ser praticado. Só que a Bíblia diz que primeiro os domésticos na fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o nosso relacionamento com o próximo. A primeira parte do Espírito, as 3 partes do Espírito que fala conosco a respeito do nosso relacionamento com o próximo é longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade, virtude de suportar com firmeza. Vamos ler aqui a lição? Depois eu leio a definição. Longanimidade. Ter longanimidade significa a capacidade de manter ânimo, ter paciência em relação às promessas divinas. Ela se revela como necessária. Fé que o cristão precisa ter em Deus, em relação ao próximo, indica a disposição que o cristão tem para perdoar. Eu gosto de buscar também a definição que está no Wikipédia, que está no Aurélio, para ter uma definição melhor das palavras. Então, complementando, o Wikipédia diz que longanimidade é a virtude de suportar com firmeza. Ou seja, você foi afrontado, a pessoa fez algo contra você, mas tem que suportar com firmeza. Tem que suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Ou seja, você tem que ser longânimo em assimilar aquela situação e perdoar. Os sinônimos de longanimidade: magnanimidade, né? Paciência, resignação. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus nos dá exemplo quando é longânimo em perdoar os nossos pecados pela sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque ele poderia já nos consumir pelo nosso pecado, como ele fazia no passado, ele fulminava, né? Como fez com Acã, louvado seja o nome do Senhor, como fez com muito, né? Que pecou diante do Senhor, então foram fulminados.
mas a Bíblia diz, pela sua misericórdia, né, ele é longânimo e perdoa os nossos pecados. Ele enviou Jesus para que, através dele, ele tivesse mais misericórdia e fosse longânimo. Ou seja, ele demora-se, né? Aleluia, em nos julgar pelos nossos pecados. Ele é longânimo. Benignidade. A benignidade, vamos ler aqui na revista. Benignidade traz consigo a ideia de gentileza, amorosidade, carinho. Devemos ser pessoas benignas, desejosas de cuidar, nunca rudes ou grosseiras. Nosso exemplo é o próprio Deus que nos trata. É o nosso exemplo. É o próprio Deus que nos trata com grande amor e carinho. A excelência de caráter e a consequente inclinação para o bem que caracterizam a manifestação do fruto. São a fonte do alvo salvífico de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A benignidade, ela deve ser praticada, né? Não apenas por gestos ou palavras, mas com coração puro, sincero, de acordo para com o próximo. Da mesma maneira que aquele homem tratou aquele samaritano, é dessa mesma maneira que nós devemos tratar o nosso próximo, louvado seja o nome do Senhor, com benignidade, né? Eu botei aqui que não deve ser praticada apenas de gestos ou palavras, porque muitas das vezes, irmão, nós somos enganados ou nos enganamos a nós mesmos. Sabe por quê? Porque agimos com as pessoas, né? Aparentemente com aquela alegria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquele gesto de delicadeza. Mas depois, em determinadas situações, estamos agindo totalmente diferente. Aquilo ali é só gesto e palavra, mas a atitude não condiz com o que está no interior. Estamos enganando ao próximo, enganando-nos a nós mesmos, mas não estamos enganando a Deus, porque Deus é aquele que ele analisa o mais profundo do homem. Ele sabe que está escondido e oculto, né? Ele esquadrinha o coração do homem. Então, muitas das vezes, nós temos que acordar para isso, porque nós estamos agindo de palavras e de gesto com as pessoas, com umas e com outras, nós agimos totalmente diferente, né? Muda totalmente a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, o nosso semblante. E crente, ele não pode ter duas personalidades. Ele tem que ser crente em casa, na igreja, no trabalho. Ele tem que alinhar o seu procedimento em todos os lugares. Nós temos que alinhar os nossos procedimentos. Eu reconheço que eu tenho que alinhar os meus procedimentos, alguns. Sabe por quê, irmão? Somos falhos, sou falho. Pecamos em pensamento, palavras e obras. Mas a palavra de Deus está aqui para isso, para nos fazer reconhecer que nós não podemos agir de palavras e de atitudes, mas que temos que agir, aquilo tem que estar de acordo com como está o nosso coração, nos conscientizando que precisamos alinhar o nosso procedimento na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho e no nosso dia a dia, por onde quer que estejamos. Temos que lutar para produzir esse fruto do Espírito, nos aproximarmos de Deus, porque quanto mais nos aproximamos, está no início da lição, e eu concordo, quanto mais nos aproximamos de Deus, através da leitura da palavra, da oração e do jejum, nós nos alinhamos com o Espírito Santo, com Deus, e começamos a alinhar os nossos procedimentos. É uma coisa difícil, mas não é impossível. Espírito milita contra a carne contra o Espírito, para não passarmos o que queremos, mas nós temos que lutar todos os dias. Estamos em uma guerra. A nossa guerra é contra a carne, o mundo e Satanás. A nossa guerra não é contra a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho, a nossa filha, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, não. A nossa briga é contra a carne, o mundo e Satanás, né? Então, entendamos isso e nos conscientizemos a cada dia. Porque o inimigo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Irmãos, bondade, qualidade de quem tem alma nobre e generosa, e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Sinônimos: benevolência, benignidade, magnanimidade. Enquanto a benignidade é o efeito de gestos e palavras, a bondade é a prática desse gesto e palavra. Se você não for bondoso, não pode ser benigno.
tá? Porque a benignidade é a prática por gestos e palavras. E a bondade é a qualidade de que tem a alma nobre e generosa e é naturalmente inclinada a fazer o bem. Sinônimo de benevolência, benignidade e magnanimidade. Enquanto a benignidade é o efeito de gesto e palavra, a bondade é a prática. Então, aquilo que você representa na benignidade, por gestos e palavra, você agora entra na prática com a bondade. Ou seja, tratando o bem das pessoas de fato, de verdade, dando alimento àquele que precisa, dando a palavra de amor e carinho àquele que precisa. Esse gesto de fazer, para praticar a bondade, não precisa ser cristão, conhecedor da palavra, você pode praticar. Mas quando você conhece, aí você sabe que você é obrigado a praticar. É sua obrigação, né? Mas muitas pessoas que não conhecem praticam a bondade, praticam também a benignidade, só precisa ser aperfeiçoada. E nós precisamos aperfeiçoar. Então, quanta gente praticando a bondade agora, eu falei ainda há pouco, que é doando o seu tempo, quantas mulheres idosas, né, tirando seu tempo para fazer máscaras caseiras e doando para as pessoas. Olha, eu tenho uma cunhada que tem uma loja de pet shop, né? Fabrícia, um grande abraço, se estiver aí nos assistindo. E ela parou a sua produção por causa da quarentena, mas produziu, e está produzindo, a princípio, sem máscara, distribuiu para toda a família. E creio que está produzindo para distribuir para outras pessoas. Então, eu creio que tem várias famílias que estão praticando a bondade, vários empresários que estão praticando a bondade, né? Quantas pessoas até que não têm nem para si, está contribuindo para que sejam distribuídas quentinhas e outras coisas mais para aqueles que estão necessitados. Aleluia! Vamos correr aqui, que está terminando. A terceira parte, né? Que é o nosso relacionamento com nós mesmos. Primeira parte desse relacionamento com nós mesmos é a fé. Fé. Relacionamento com nós mesmos. Precisamos admitir que não é fácil frutificar espiritualmente, pois todos os dias travamos uma luta em nosso interior, onde os desejos pecaminosos da carne vivem em conflito com os propósitos espirituais de Deus. Contudo, se possuirmos um relacionamento com o Espírito Santo, sairemos vitoriosos nessa guerra. É aquele versículo que li: o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. A fé, que é o primeiro, né, das três partes em que nós temos relacionamento com nós mesmos. O termo fé ou fidelidade significa confiança e certeza. Sem fé, o testemunho do cristão perde sua eficácia. Na Bíblia, Deus revela-se como aquele em quem se pode confiar plenamente. O Senhor demonstra total integridade em tudo o que se revela e promete, por meio da fé, conseguirmos alcançar promessas e suportar as dificuldades que tentam nos fazer parar. Eu coloquei aqui também, né, a fé. Wikipédia diz assim: é adesão de forma incondicional a uma hipótese que uma pessoa passa a considerar como verdade, né? Então, o Wikipédia ele fala da fé de um modo geral. É adesão de forma incondicional, né, de uma hipótese que uma pessoa passa a considerar como verdade. Por exemplo, o homem faz a Bíblia diz que ele pega uma árvore, corta, pega a lenha daquela madeira, faz uma comida para si, depois pega o que sobrou daquela madeira, faz o ídolo. E ele crê que aquilo ali é um Deus e adora, né? Então aqueles que fazem Deus de madeira, de barro, de metal, e adoram. E a Bíblia diz no Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, né? Tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda. Mas o homem adora. Ele crê naquilo, é fé. Tem outros que creem, né? Aleluia. Em outras coisas que eu não vou citar, mas nós entendemos que muitos creem em outras coisas que não são o Deus criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Temos que até crer em Deus, mas também creem em outros deuses. Mas a Bíblia diz: não terás outros deuses adiante de mim. Não farás para a escultura do que há no céu, nem na terra, e nem no fundo do mar, e nem no céu, nem na terra, nem no fundo do mar. Somente assim o teu Deus adorarás e ele servirá, né? Então, isso é a fé. Agora, a fé, definição de fé em Deus, de acordo com a Bíblia. Firme fundamento das coisas que se não veem e prova daquilo que se espera. Nós não vemos, mas já cremos que aconteceu. Eu não vi ainda meu exame final sobre a enfermidade que eu estava, mas eu já creio que eu estou curado. Né? Faltava uma coisinha à toa. Eu já tenho plena convicção que eu estou curado, é fé. Né? Embora diga, essa enfermidade não tem cura. Eu digo, vem cá, meu Deus.
Ele disse para Sara, haveria alguma coisa, né, impossível ao Senhor? Sara já ali com 89 anos, ele vai ter um filho, né? 79 anos. E ela riu. Sara, por que te riu? Se eu errei aqui, me perdoe, que na hora às vezes falha, mas acho que é 79 anos. E ela se riu. Não, Senhor, não riu, não, tu te riu. Mas no ano que vem, em determinado tempo, tu vai ter um filho. Ela não creu. Ele disse, por acaso haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Deus é aquele que faz do nada o tudo. Aleluia. Glória a Deus. Então, a fé. Como a primeira parte do fruto do Espírito, a primeira parte do Espírito a ser cultivada. Eu já falei lá no início, que sem fé é a primeira parte do fruto a ser cultivada. Tem que ser a fé. O Espírito, nós recebemos a Cristo, o Espírito veio sobre a nossa vida, e nós vamos lendo a palavra, ele vai nos conscientizando, isso nos leva à fé de que Deus existe e que aquilo que está escrito na Bíblia é a verdade. Muitos dizem, a Bíblia foi escrita por homem, mas só o Espírito Santo tem poder de conscientizar o homem do pecado, da justiça, do juízo, e ele é, aleluia, aquele que nos traduz a palavra, louvado seja o nome do Senhor, é aquele que traz a palavra ao nosso coração, é o único intérprete da Bíblia, é ele que interpreta para nós, não somos nós que interpretamos, porque a Bíblia, ela não é interpretada por sabedoria humana, não é pela inteligência do homem, não é pela sua capacidade intelectual, é por sabedoria do Espírito Santo, é ele quem nos revela a palavra. A Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos, né? E nós temos fé e a partir daí nós também cremos que há o fruto do Espírito, que ele é dividido em 9 partes, e nós passamos a procurar praticar essas 9 partes do fruto do Espírito, né? A tentar produzir em nós essas 9 partes do fruto. É muito difícil, mas não é impossível. Alguém diria até impossível. Não é. Para Deus nada é impossível. É difícil para nós, que colocamos barreira e a nossa fé, às vezes, é pequena. Mas Jesus falou, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, aparta-te daqui e lança-te ao mar, e assim acontecerá. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de níveis de fé. Aleluia. A Bíblia fala de sem fé, né? Ou pouca fé. Tanta fé, né? Sem fé, pouca fé e tanta fé. Hebreus 11:6. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Marcos 4:40, quando Jesus, ele manda os discípulos, vai junto com os discípulos, manda passar com o barco para outra margem do mar, e vem um vento da tempestade, ele está dormindo na boca do barco, e o discípulo diz, Senhor, salva-nos, não se te dá que pereçamos. Ele diz assim, por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Ele quis dizer, cadê a fé de vocês? Por que vocês não repreenderam esse vento, essa tempestade? Ele diz, ainda não tens fé? Né? Então, pouca fé, e agora, tanta fé. Sem fé, né? Não tem fé. Em Marcos 4:40, em Mateus 14:31, é Pedro. Deus manda que eles vão para o outro lado, né? E aí o Senhor vem andando sobre as águas. Depois daquele vento, daquela tempestade também, outra situação passada. Aí eles pensaram que era uma miragem, uma visagem, alma do outro mundo. Aí todo mundo ficou temeroso e Jesus falou, não temas, sou eu. Aí Pedro, Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse, vem, Pedro. Pedro começou a andar por cima das águas, depois a fé fraquejou, veio o ventinho, ele começou a afundar. Senhor, salva-me que estou perecendo. E o Senhor disse assim, homem de pouca fé, por que duvidaste? Louvado seja o nome do Senhor. E tanta fé. Jairo chega para Jesus, né? Aleluia. Um homem, um príncipe dos judeus, um homem de posição, diz, Senhor, meu criado está miseravelmente enfermo. Aí Jesus fala assim, eu irei e lhe darei saúde. Ele diz, Senhor, não sou digno que tu entre na minha casa. Envia uma só palavra e o meu criado sarará. Porque eu tenho homens ao meu comando. Eu estou debaixo de autoridade, mas também tenho homens ao meu comando. Eu digo, vem, e ele veio. Eu digo, vai, e ele vai. E Jesus vira para os discípulos e fala assim, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Aí nós vemos também o princípio da autoridade. Jairo entendia o princípio de autoridade, entendia o princípio que ele estava sob liderança, que ele devia obedecer àquela liderança. É por isso que muitas pessoas não prosperam, não vão à frente, porque não querem obedecer à sua liderança, quer fazer aquilo que dá na sua telha. Mas se estamos debaixo de liderança,
temos que obedecer. Ele também tinha autoridade, ele gostava de ser obedecido, e ele dizia que mandava, a pessoa ia. Ele mandava vir, a pessoa vinha. Ele disse, Senhor, eu conheço a tua autoridade, tu não precisa ir na minha casa. Só manda uma palavra, Senhor, e meu criado será salvo. Olha que coisa maravilhosa. Aí Jesus, olha, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fé tem nível. Vamos tentar chegar ao nível de Jairo, né, irmão? Que coisa maravilhosa. Quando nós chegamos ao nível da fé de Jairo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mansidão, irmão. As duas partes mais difíceis do fruto do Espírito, na minha concepção, que é essa em relação a nós mesmos. Mansidão. Veja a mansidão como sendo um autocontrole e não opera se não estiver em comunhão com a temperança. Porque o Espírito Santo me deu aqui. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, a Bíblia diz, no livro de Gálatas 6:1, vós que sois espirituais, corrigi o tal com brandura e aguarda-te para que não sejas também tentado. Então, se alguém for pego em alguma falha, vós que sois espirituais, então, para exortar com espírito de mansidão, tem que ser espiritual. Quando nós não estamos em condições ou praticando a mansidão para exortar, é porque realmente estamos precisando nos aproximar mais de Deus, estamos precisando cativar mais o Espírito Santo. Aleluia. Então, nesta manhã, o Espírito Santo está nos conscientizando que temos que nos aproximar dele para que possamos ser mansos, né? A Bíblia diz que Moisés foi o mais manso na face da terra. Mas, para isso, ele teve que passar 40 anos apacentando ovelhas para aprender com elas. Porque dizem que a ovelha é o animal mais manso da face da terra. E Moisés aprendeu com elas, né? Quantos de nós, até eu mesmo estou precisando, aprender com as ovelhas, irmão? Vamos observar mais as ovelhas. Assim como aquele que precisa trabalhar, tem que observar a formiga. O provérbio diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Quem precisa trabalhar e não quer, vai olhar a formiga. E quem precisa de mansidão, aleluia, quem quer ter mais, vamos observar as ovelhas, irmão. Aleluia, glória a Deus. Gálatas 4:6 diz, as vossas palavras sejam sempre agradável, temperada, com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Mas é um erro que incorremos muito, né? Nos precipitamos. Seria tão bom, né? Temos que orar, Senhor, põe um guarda na minha boca para que eu não fale aquilo que eu não quero. Senhor, manda Isaías com Atenais, com a brasa do altar, e toque aqui nos meus lábios, Senhor, para que eu não fale aquilo que eu não devo. Porque isso acontece muito, nós pecamos muito ao abrir da nossa boca. É por isso que a Bíblia diz, mais sabe ouvir do que falar. Que às vezes nos precipitamos e falamos aquilo que não deve. Até quando nós somos tentados, até quando nos iram, nós temos que ter cuidado, que nós acabamos deixando a carne prevalecer, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Porque Paulo escreve aos Gálatas, ele diz, olha, a vossa palavra, né? A vossa palavra, glória a Deus, fugiu aqui, está aqui. Seja sempre agradável, temperada, com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Mateus 5, 13, 14 diz assim, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, ele diz que a vossa palavra deve ser temperada com sal, é porque a Bíblia diz que o cristão é o sal da terra e a luz do mundo. Ele tem que dar luz àqueles que não têm, que andam nas trevas, sem Deus e sem salvação, e ele tem que ser mediador, né? Não pode ser criador de contenda, causador de contenda. Nós temos que ser mediador, irmão. Nessa manhã, o Espírito Santo está nos conscientizando, está conscientizando a mim, está conscientizando a você, que nós não podemos ser causador de divisão, de separação, de falta de comunhão, de intrigas, de calúnias. Nós temos que ser mediador dessas coisas, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, o último tópico, para encerrarmos, temperança. Temperança é a qualidade de quem é moderado, comedido, controlado em suas atitudes. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões
e concupiscência. Né? Os que são de Cristo crucificaram os seus desejos, né? As suas paixões e desejos. Aleluia! E Gálatas 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável. Eu já li aqui anteriormente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aliás, já estávamos aqui na temperança, né? Então, amado, mansidão e temperança são as duas partes do fruto do Espírito mais difíceis de serem produzidas, é o que eu acho. Justamente porque é a parte que é relação com nós mesmos. E nós temos essa dificuldade de assimilar, né, e fazer prosperar, né, em nós essas partes do fruto do Espírito. Não a bondade é mais fácil. Mas a mansidão e a temperança, nós precisamos dominar o nosso ego, né, os nossos impulsos. Tem pessoas que já nascem com uma mansidão, a sua forma de agir, a sua forma de ser. E tem pessoas que não. Cada um tem a sua forma de ser, a sua forma de agir. Outras são impulsivas, né? Aleluia. Agora, às vezes, é doença também. Às vezes, a pessoa está com uma doença do estresse, se estressa com facilidade, se aborrece com facilidade, mas não se trata. Há coisas na nossa vida que nós achamos que faz parte do fruto do Espírito, é porque nós não estamos produzindo, não é até que nós não queremos produzir. Nós até queremos, mas às vezes precisa de um tratamento médico, né? Para nós sermos temperados, precisamos de mansidão. E essa mansidão, às vezes, não vem porque nós estamos com a doença do estresse. E muitas das vezes a pessoa tem a doença e ela não quer reconhecer que ela tem essa doença. Mas Deus colocou e deu sabedoria aos médicos para isso, irmão, para que nós procuremos. Eu tenho pensado muito na minha vida. Ontem vi um debate, uma palestra de um homem super sábio, historiador da PUC, acho que é da PUC ou da UFGV, que é Leandro Carnal. O cara é um gênio, é um crânio em tudo que fala. Eu fiquei aqui boquiaberto com os entrevistadores, boquiaberto com a sabedoria daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, e ele falou que ele está 20 anos que ele vai ao psicólogo e cada dia ele pretende continuar a cada dia, porque ele quer ser sã mentalmente, ele quer ter uma mente sã, ele quer ter uma mente em que ele entenda a ele mesmo. E para isso Deus criou o psicólogo, deu o dom ao homem para estudar psicologia. E eu, sinceramente, penso em fazer porque eu quero, né? Todos querem conhecer o psique do seu próximo, de si mesmo. Eu sempre tive vontade de fazer psicologia, nunca fiz, mas pretendo ir ao psicólogo para me entender melhor o meu próximo. É bom até para nós que somos pastores, não é porque estejamos doentes, pode ser que também venha tratar coisas em nós precisamos modificar e melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, vamos ler a conclusão para encerrarmos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Conclusão: nosso relacionamento com o Espírito Santo nos possibilita produzir o caráter de Cristo, ou seja, frutificação de atributos que nos aproximam mais de Deus, e proporciona um melhor relacionamento com o próximo e com nós mesmos. Contudo, não há como produzir as características encontradas em Gálatas 5, 22, 23, se não construirmos uma vida baseada em Cristo. Portanto, o fruto do Espírito é consequência de uma vida de obediência a Deus, santidade, oração e leitura da palavra. Amém? Então, fique com essas palavras, que o fruto do Espírito, né, é a consequência de uma vida de obediência a Deus, santidade, oração e leitura da palavra. Amém? Quero agradecer aqui ao nosso diretor da Escola Bíblica Dominical, irmão Tiago, que me deu o privilégio, para mim foi um privilégio aplicar essa aula. Estou muito feliz, espero que o Espírito Santo possa ter me ajudado ao ponto de que você tenha recebido alguma coisa. Agradecer ao nosso pastor também pela sua confiança, né, e nos permitir ministrar essa aula, e que Deus dê um domingo abençoado para todos os irmãos que estão nos assistindo, aqueles que irão assistir ainda, né, e continuemos orando para que Deus abençoe mais a nossa nação e não permita que essa curva demore muito a baixar, porque eu creio, irmão, eu creio que não acontecerá conosco aquilo que aconteceu na Espanha, na Itália e nos Estados Unidos. Deus vai ser exaltado nesta nação,
porque a sua igreja está orando, nosso presidente professa o nome do Senhor, embora ele diga que é católico, mas ele crê em Deus e professa o nome de Deus. É lógico que ele tem falhado muito, mas vamos orar por ele e por todas as autoridades constituídas da nossa nação, como manda a palavra de Deus, e por todas as pessoas da face da terra. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor, presbítero Tiago ou pastor Ricardo, quem irá assumir? A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, pastor Alberto, por essa ministração maravilhosa sobre as nossas vidas. O privilégio foi nosso de ter o Senhor aqui conosco, ministrando sobre nós a santa palavra. Recebemos de Deus, Deus falou tremendamente aos nossos corações e certamente todos nós já iniciamos muito bem esse domingo, a qual nós separamos, independentemente dessa reclusão social que nós estamos passando, nós continuamos a separar para o Senhor o domingo, seja através do estudo da sua palavra, no culto, de logo mais à noite. Estamos tentando da melhor maneira possível mantermos as nossas rotinas. Tá bom, irmãos? Olha só, queridos, como falou muito bem, com muita propriedade e autoridade, pastor Alberto, o fruto do Espírito, o amor, né, irmãos? Amor. Amor é algo que temos, mais do que nunca, precisado nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Aliás, queridos, o amor é a principal identidade do cristão. O cristão, ele não é conhecido só pela sua carteirinha de membro ou pela igreja onde ele congrega. O cristão, ele é diferenciado por amar. Porque o amor, irmãos, ele não só transforma a nossa vida, mas também transforma a do nosso próximo. E eu tenho certeza que Deus te chamou como um canal de bênção para o teu próximo. Eu gostaria, queridos, estamos encerrando mais uma escola bíblica dominical, muitos irmãos participaram conosco, eu quero transmitir o meu carinho a todos vocês, Deus te abençoe, estou com saudades, tenho uma certa ansiedade, uma ansiedade saudável de se encontrar novamente com você, para nós cultuarmos juntos ao nome do Senhor. Mas eu gostaria de fazer esse encerramento orando com você. Uma oração de concordância. Porque a Bíblia fala no Evangelho de Jesus, capítulo 18, verso 19, se dois de vós, palavras de Jesus, concordarem acerca de qualquer coisa de que estão pedindo, o nosso Pai Celestial as atenderá. Então, eu gostaria não só de orar por você, mas com você essa manhã, para nós abençoarmos a nossa nação, abençoarmos os nossos irmãos, porque, como eu disse, queridos, o amor, ele não só nos transforma, mas também transforma o nosso próximo. Ele transforma as pessoas que estão em nossa volta quando nós nos deixamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus como um canal do seu amor. Então, muitos irmãos podem estar passando por um momento difícil nesse momento, titubeado na sua fé, pensando que Deus o esqueceu, pensando até mesmo coisas que o inimigo da nossa vida tem soprado ao seu ouvido, mas nós queremos orar nessa manhã. Nós queremos orar nessa manhã para que Deus te dê um novo ânimo, para que o Senhor te renove, para que possamos continuar a prosseguir. Eu tenho meditado muito sobre a palavra perseverança nesses últimos dias, algo que nós precisamos para os dias atuais. Perseverar é continuar mesmo sem ter vontade. E só o Espírito Santo para nos capacitar, irmãos.
Então, eu quero orar com você. Você aí que está no seu lar, curve a sua cabeça nesse momento. Vamos orar a Deus, concordando nessa oração, para que o Senhor venha ouvir o nosso clamor e venha nos abençoar mais uma vez. Aleluia. Pai amado, Deus bendito, louvado seja teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, por esse início de manhã tão abençoado, Senhor, que o Senhor nos proporcionou através dos teus servos, Senhor, que ministraram a palavra, louvar o teu nome. Senhor amado, nós queremos te apresentar a vida de todos os irmãos que estão agora nos seus lares, Senhor, conectados conosco, concordando com essa oração. Ó Deus, visita a vida dos meus irmãos nesse momento. Pai amado, eu aqui do meu lar, eu não sei o que eles estão passando. Talvez, Senhor, estejam atravessando essa situação através, Senhor amado, da ministração da tua palavra, Senhor amado, em amor. Mas outros, Senhor amado, talvez estejam enfraquecidos, Senhor, entristecidos, cabisbaixos. Mas em nome de Jesus eu te peço, toque agora em suas vidas, Senhor. Toca nas suas vidas nesse momento. Renova o ânimo de cada um, meu Pai. Fortalece os teus filhos, Senhor. Dá graça a eles, Senhor amado, para que possamos continuar essa caminhada, Senhor. Porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso ânimo. O Senhor é o nosso general. É aquele que vai adiante de nós, Senhor. O Senhor é o nosso castelo forte. O lugar onde podemos nos refugiar, o lugar, Senhor, onde podemos descansar, meu Pai, o lugar onde fazemos, Senhor amado, as nossas batalhas, guerreamos as nossas lutas. O Senhor é o nosso castelo, Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada irmão, supre as suas necessidades, meu Pai. Usa um irmão, uma irmã, meu Pai, para ser canal desse amor a qual nós aprendemos aqui esta manhã. Ó Deus, nos ajuda a sermos, Senhor, agentes transformadores, meu Pai, da situação que o nosso irmão, que a nossa irmã está passando. Meu Pai amado, em nome de Jesus, sabemos que não é fácil, mas nós temos o Teu Espírito Santo conosco. Por isso, Senhor amado, temos a certeza todo sempre, porque assim nos diz a sua palavra, que o Senhor não nos deixaria órfãos. Pai, temos o Espírito Santo, o que nos ajuda, o que nos exorta, o que nos consola. Por isso, Senhor, continua nos abençoando. Abençoando, Senhor amado, suprindo as nossas necessidades. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, Senhor, e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero lembrar a você que logo mais à noite teremos o nosso culto de louvor e adoração. Então, às 18 horas, esteja aqui conectados conosco. Eu quero te convidar a você a compartilhar a nossa live para que você, através desse gesto, você venha evangelizar novas pessoas que talvez estejam atravessando um momento difícil e, quem sabe, através da palavra do Senhor, venham ser alcançadas e venham ter também as suas vidas transformadas. Você, meu irmão, vive por fé. Então, em nome de Jesus, faça tudo aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração para fazer. Seja um instrumento de bênção, mesmo através dessa ferramenta que é a internet. Você não precisa estar dentro de um templo para você ser igreja. Você é a igreja aí dentro do seu lar. E você foi chamado para abençoar vidas. Então, em nome de Jesus, deixa o Senhor usar a sua vida. Amém? Estamos encerrando em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Vamos receber a bênção do Senhor. Aleluia! Um beijo no teu coração. Receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os fiéis que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre, que todos digam amém. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mais uma vez, um beijo no teu coração
está encerrado até às 18 horas. Aleluia. Glória a Deus.